Essa mensagem ela nos diz assim: na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, ele não esqueceu de você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. E ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couro que mora na beira-mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou eles tudo o que havia acontecido e mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, subiu ao terraço para orar. Quando isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu um céu aberto e uma coisa parecida como um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levanta-te, mata e coma. E respondeu Pedro: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam à porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro, ainda pensando na visão, quando o Espírito ele disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronta-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieras aqui? E eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, temente a Deus, muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a que fosse até a casa dele, para que ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrar e os hospedou naquela noite. No dia seguinte, Pedro aprontou e foi com eles. Alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizades com não-judeus ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora eu quero saber
por que foi que mandaram me chamar? E Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às horas da tarde, eu estava orando aqui na casa e de repente um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou o que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até a Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor que mora à beira-mar. Então eu mandei chamar você logo. E você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. A explicação de Pedro. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. Eu sei que agora de fato Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabe também como Deus derramou o Espírito sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregando na cruz. Porém, Deus ressuscitou Jesus no 3º dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo os que creram nele, recebendo por meio dele o perdão do pecado. Daí nós vamos lá para o 47. E as pessoas receberam o Espírito como nós recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com águas? Então mandou que essas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus. E elas pediram a Pedro que ele ficasse ali alguns dias. Amém? Diga aí, glória a Deus, graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela nos fala e conta a história de um centurião chamado Cornélio. Ele era um homem muito respeitado, ele era um comandante de soldados. Ele era um homem muito temente a Deus. Ele seguia a Deus, ele era respeitado pelos judeus. Ele dava esmolas de contínuo, ele ajudava os pobres. Ele se comovia com a situação ruim das pessoas e tinha um coração muito bom. Ele era bom para os seus empregados, ele era bom para os seus soldados. A Bíblia narra que Cornélio, ele era muito temente a Deus. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Eu vou dar a resposta, mas é para vocês pensarem alguns segundos. O que foi que falou com Cornélio? Foi um anjo, não foi? Foi um anjo. E o anjo falou e disse a ele o que ele deveria fazer. Deveria ir lá para a cidade de Jope, mandar os empregados dele lá para Jope procurasse um tal de Pedro que estava hospedado na casa de outro Pedro à beira-mar, lá em Jope. Pegue esse homem, Pedro, traga ele até vocês, manda ele vir até você, porque ele tem uma palavra para falar para você, ele tem alguma coisa para comunicar para vocês. Dá licença. Aí eu faço uma pergunta.
pessoal da Jeová e Nossa Justiça, eles conhecem bem. Eles até sabem o que eu vou perguntar. Por quê que o anjo não falou de Jesus Cristo e não pregou para Cornélio? Ele não é uma divindade? O anjo desceu, veio e mandou que ele fosse para alguma pessoa instruir e falar sobre Jesus. Por que o anjo já não fez esse serviço? Já que ele estava lá na presença de Pedro, de Cornélio, por que ele não trouxe a palavra, a mensagem? Vou mais além. Por que Deus não falou com Cornélio? Por que Deus não falou com Cornélio? Precisou mandar e mandou um anjo. Te pergunta, hein, pastor? Pois é, irmãos. Deus tem uma aliança. Deus, ele fez uma aliança. Nós temos uma aliança com Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E essa aliança, Deus, ele não pode quebrar. Foi instituído os homens, as pessoas aqui na terra, para que falem de Deus. Você pode falar de Deus. Se Deus adentrar no seu coração, você pode. Eu posso, você pode, minha esposa pode. Qualquer um que aceitar Jesus Cristo, que tenha Jesus no seu coração, pode falar, mas um anjo não pode falar para você. Se aparecer um anjo falando que vai falar de Jesus para você, repreende, que é um inimigo disfarçado de anjo, porque anjo não pode falar. Tem aqueles que foram eleitos, tem aqueles que são preparados, tem aqueles que aceitam e falam, mas anjo não pode. Até Deus também não pode. A sua majestade, infinita majestade, vir pregar sobre Jesus Cristo, porque ele tem aqueles, como os 12 foram escolhidos, os 12 se multiplicaram e foram multiplicando e chegou até a gente, chegou até nós. E volta a falar, se aparecer um anjo falando que vai pregar de você as boas novas, falando de Jesus, repreende que é um inimigo. O anjo não pode fazer. O anjo, ele é um mensageiro para preparar as coisas, como ele fez aqui com Cornélio. Ele preparou o meio de campo para que a palavra de Deus fosse ministrada a ele, através do servo de Deus. Terrível, né, irmãos? Então, ele foi a Jope, ele procurou Pedro, encontrou os seus empregados, mais um soldado, voltaram e trouxeram a mensagem, trouxeram a palavra. Pedro, tempos antes da chegada dos empregados de Cornélio junto com o soldado, ele tinha uma visão. E que visão? O que essa visão ela representa e ela quer dizer para cada um de nós? Que Deus, ele não faz acepção de ninguém. Deus não faz acepção de ninguém. Muitas vezes, irmãos, nós falamos, a gente escuta, não é o caso, que eu já escutei muito disso, já escutei demais isso, já vi isso demais, já fui em lugares que falam isso. Muitas vezes as pessoas vão falar que é só aqui, é só neste lugar que você vai conhecer a Deus, é só aqui que Deus salva, é só ali que Deus salva, é só ali que Deus salva, é só acolá que Deus salva, é só naquela igreja. Se placa salvasse alguém, se placa fosse tão bom, a prefeitura não mandou arrancar que nem ela mandou arrancar uns anos atrás. Eu fico imaginando lá no céu, né? Aquelas filas, os anjos aqui, ó, aqui o pessoal da Metodista, aqui faz uma fila o pessoal da Assembleia de Deus do Perus, aqui faz a Assembleia de Deus lá de Campo Mourão, a Assembleia de Deus de Baruerias, aqui faz aqui a Igreja de Jeová e Nossa Justiça, aqui faz os Mormon, aqui faz os católicos, ali faz não sei o quê. Não, irmãos, não é desta maneira que Deus nos ensina, porque Pedro, ele era um judeu, como ele mesmo narrou, que ele não se misturava, a religião dele não permitia que eles se misturassem com pessoas que não fossem judeus.
e não comesse coisas que eles achavam impuras que estava escrito na Bíblia. Essa comida que ele estava querendo falar, pega e come, essa comida que ele estava representando na palavra que estava sobre o lençol que descia, são aqueles que não são judeus. Porque Jesus Cristo, ele veio a princípio, para os judeus e se ramificar. E os judeus, os seus próprios, não aceitaram Jesus. Nós fomos aceitos por Jesus Cristo. O que precisa para receber a salvação não é ser judeu, não é ser de uma religião X, A, Y, Z ou D. Não. É aceitar a Jesus Cristo, é ter Jesus Cristo no seu coração. E isso é o que Deus, é isso o que Jesus ganhou lá na cruz. Deus entregou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós vemos esse versículo na Bíblia, irmão, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê. Não é para quem é da igreja tal ou da igreja tal que crê nele, não. É para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. A condição a qual Deus nos colocou. Então Pedro, ele chegou e falou assim, ele ficou até estarrecido, ele falou assim, agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque Deus tinha falado com ele, tinha mostrado a ele que não eram simplesmente judeus, ou de A, Y, Z, de igreja, que seria salvo. Não, é todo aquele que nele crê. Chama Jesus para a sua vida. Né? Chama Jesus para a sua vida. Creia no poder daquilo que Deus conquistou na cruz, quando Ele entregou a sua vida, quando Deus deu e Ele entregou. Aquele momento aonde Ele tombou a sua cabeça, segundos antes, falou, está consumado. Está consumado. Nós passamos a ter vida. Vida em quem? Em Cristo. E quando nós aceitamos, o homem antigo é um marco entre o antigo homem e o novo homem. Ah, mas eu fiz aquilo, só aquilo. Isso não importa para Deus, não importa para Cristo. O que importa é que daquele ponto para frente é uma nova criatura. Então, irmãos, você pode fazer como fez Cornélio, como era Cornélio, era um homem bom, dava esmola, ajudava, se incomodava, se preocupava com todo mundo, mas ele faltava alguma coisa. Deus ama ele, ama todas as pessoas que fazem isso, mas Deus, ele não pode quebrar o seu pacto, ele não pode quebrar a sua aliança. E qual é a quebra de aliança que eu estou falando? É de Deus salvar aquele que não aceitar seu filho, porque o seu filho pagou um preço muito caro de vida. Ele deu a vida, ele morreu. Então, esse pacto, essa aliança, Deus não pode quebrar. Anjo não pode quebrar. Ninguém pode quebrar. E João 14,6 fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é o pacto da nova aliança. Esse é o pacto que serve para todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo, em distinção de sua religião. É Jesus Cristo. É aquele que vai nos garantir a salvação de nossa alma. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra no seu coração. Busca a Deus. Busca Jesus Cristo nos momentos de dificuldade. Se as coisas não vai muito bem, se o mar está meio turbulento,
Clame pelo nome de Jesus, porque Ele é expert em acalmar a tempestade. Qualquer que seja a tempestade de nossa vida, Jesus Cristo, Ele é expert em acalmar a tempestade. A tempestade do nosso coração, a tempestade da nossa mente, a tempestade, seja qualquer que for. Amém? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, que eu tenho certeza que no momento certo Deus vai agir na sua vida. Vamos fechar os amém? Se você acredita e crê nisso, dá um amém aí, viu? Escreve aí, amém, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus? Vamos? Só um instante, feche seus olhos, se você puder, hein? Se estiver dirigindo, pelo amor de Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, louvamos e glorificamos o teu santo nome, Senhor. Pedimos perdão, ó Pai, para podermos nos achegar na sua presença, Senhor. Graças te damos e rendemos louvores a ti, ó Deus, através de Cristo Jesus, ó Pai. Transforma, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Dai-nos, Senhor, o alívio, ó Deus, de saber que nós temos um que milita a nossa causa, Jesus Cristo, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, ó Pai. Conduza-nos, ó Senhor. Conduza-nos, ó Pai, por caminho, Senhor, que leve até a ti, ó Pai. Que nós nunca venhamos a negar o teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai. Porque sabemos que só a Ele, Pai, foi dado toda a honra e toda a glória neste mundo carnal, Senhor. E Ele, ó Pai, é somente Ele, Pai, que pode salvar as nossas almas, a nossa vida, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, sonda os nossos corações, ó Pai. Derrama sobre nós a sua graça, o amor imerecido, Pai. Derrama, Senhor, sobre nós a sua misericórdia, Pai. Coisas que nós fizemos de errado, mas que o Senhor nos perdoa, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Senhor, visita aqueles que estão dependentes, Senhor, em um hospital, em cima de uma cama, Pai. Desacreditado pela medicina, Senhor. Entra com providência, aleluia, na vida de cada um deles, ó Pai. Entra com providência em casamentos, Senhor, em relacionamentos de namorados, Pai, de noivos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai ao encontro do necessitado, Senhor, daqueles que estão agora, Pai, ouvindo esta oração, Senhor, que prestou atenção na mensagem, Senhor. Adentra o coração de cada um deles através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Espírito Santo de Deus. Amém. Hoje à tarde eu passei lá na casa da diaconisa Valmir, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Viu, diaconisa? Me passa o nome da criança aí, da vizinha, da senhora, que nós estaremos orando essa noite, nós estaremos orando por ela em nome de Jesus. Ao irmão Reginaldo e a família, amigo da Jaqueline, também estão orando pela sua família em nome de Jesus. A Néia, o José, o Neguinho, Deus te abençoe em nome de Jesus. O José, esposa da missionária Iraci, também, louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe você, missionário Iraci, em nome de Jesus. A todos os enfermeiros, a todos os médicos, que Deus abençoe a cada um desses guerreiros. Amém? A minha mamãe, a diaconisa Irene, que Deus abençoe a ela em nome de Jesus. Ao meu primo Joca e o Jorge, lá de Terra Preta, a tia Elza, meu amigo Osmar, que Deus abençoe a você também em nome de Jesus. Ao meu amigão Ricardo, Juliano e as crianças, que Deus abençoe em nome de Jesus. A Regina, que Deus te abençoe. A Bruna, o Williams, Deus te abençoe também em nome de Jesus. A Fabíola, a menina mais bonita desse mundo, que Deus te abençoe, viu, família? Ô Fabíola, que Deus te abençoe, dá um abração para a mamãe, para o Carlos, para a Soraya, para todo mundo, para o seu irmão, para os seus sobrinhos. Deus abençoe em nome de Jesus. A minha Bianca, presbítero Luiz, pastor Luiz, que Deus te abençoe.
Em nome de Jesus, minha prima Maria Aparecida, seu filho Kim, ou seu marido Kim, seus filhos, filhas, que Deus abençoe, meus primos, em nome de Jesus. A Cláudia, que Deus abençoe também, Cláudia, em nome de Jesus. Totói, que Deus te abençoe. Inalda, a Márcia, guerreira de Deus, que Deus te abençoe e te proteja. Irmão Jairo, as meninas, seu genro também, em nome de Jesus. O Daniel, a irmã Rose, a mãe do Daniel, Deus te abençoe. O meu futuro genro, em nome de Jesus. A Monique, Deus te abençoe, Monique. Você, toda a sua família, em nome de Jesus. Mais alguém aqui, será, Simone? Conceição Sarmento, que Deus te abençoe, irmã Conceição. Em nome de Jesus. Acho que eu não esqueci de ninguém, não. Acho que não. Almeida, Deus te abençoe, Almeida. Você, sua esposa, seus filhos, sua neta, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Cláudia, já falei, minha prima, Cláudia Viana, que Deus te abençoe. Alfredão, pastor Alfredo, que, rapaz, pensa o nome de Deus aí. Deus te abençoe em nome de Jesus. Gente, tem bastante gente hoje, hein? E que todos, irmãos, de alguma maneira, se a gente esqueceu, Deus não vai esquecer. Deus não esquece de ninguém. Amém? De alguma maneira, dentro das suas necessidades, que o Espírito Santo de Deus possa alcançar a todos vocês. Alcançar, que Deus venha ler na tábua do seu coração a sua necessidade. Porque muitas vezes a gente esquece de coisas que estão acontecendo, de coisas que já aconteceram, mas Deus não esquece de nada. Amém, Monique? Um beijão para você, viu? Deus te abençoe também. Você e sua família também. Obrigado. Porque Deus, irmão, Ele é esperto em nos surpreender com seus milagres. Creia em Deus. Creia em Jesus Cristo. Que no momento certo, na hora certa, Deus opera na sua vida. Você não tem nem noção do que Deus faz. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Receba a bênção apostólica. E amanhã, se assim deu, não, amanhã é domingo. Amanhã nós não faremos live. Mas na segunda-feira, pode ter certeza que em nome de Jesus nós estaremos aqui junto. Amém? Queria agradecer ao pastor Carlos, a pastora Karen, Joca. Meus parabéns por esse videozinho que a Simone postou e passou para mim aqui. Deus está te usando, viu? Pastor Joca, daqui a pouco nós vamos ver Pastor Joca, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Deus, que a salvação de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, não somente hoje, mas por todos sempre. Todos digam bem alto, amém. Até o próximo vídeo, que eu quero crer que é segunda-feira, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.